Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Estamos estudando o livro de Salmo. Meu último comentário foi no Salmo 24, do versículo 1 até o versículo de número 6. Hoje eu quero concluir o Salmo, mas eu estarei lendo na íntegra. Eu vou usar a Bíblia Revista Corrigida, para que nós possamos analisar a palavra de Deus. A revista Almeida Corrigida. Esse salmo, ele tem 10 versículos, então eu estarei lendo na íntegra, mas eu estarei comentando do versículo 7 em diante. É Salmo de Davi, fala sobre o domínio universal de Deus. Davi fala sobre quem é digno de entrar no santuário de Deus. E também Davi apresenta o Rei da Glória. Esse salmo diz assim: do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, é a justiça do Deus da sua salvação. Este é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, a vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Muito bem, amados. Davi, nesse salmo, ele faz uma afirmação dizendo que tudo pertence ao Senhor. A terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que habitam esta terra, tudo pertence ao Senhor. Porque foi o Senhor que criou, foi o Senhor que fundou. Ele é o grande arquiteto. Foi Ele que arquitetou este planeta, este mundo, este universo. Foi Ele que fundou a terra, fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então depois o salmista interroga a Deus. Ele interroga quem poderá subir aos céus. Quem poderá habitar na glória? E o Espírito Santo dá ao salmista a resposta dizendo que para entrar nos céus precisa ter mãos puras, ter coração puro, ter as mãos limpas e o coração puro,
não viver na prática da mentira, não entregar a sua alma à vaidade e nem viver jurando falsamente. Aí o Espírito Santo diz que estes receberão do Senhor a justiça, estes receberão do Senhor a bênção e também a justiça do Senhor da sua salvação. Porque estes são semelhantes a Jacó, que buscam a face de Deus. Agora no versículo 7, muda o tom de conversa de Davi. Davi tem uma visão onde ele vê que existe um portal que, sendo agora, alguém clama dizendo: levantai o porta a vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E existe uma interrogação, alguém interroga: quem é este Rei da Glória? E aquele que pede que levante-se o portal, ele responde que o Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E novamente existe um clamor dizendo: levantai o porta a vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E novamente existe uma interrogação. Alguém interroga, perguntando quem é o Rei da Glória. E novamente existe uma resposta, que o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos analisar? Conhecemos a história da Bíblia Sagrada, onde o Filho unigênito de Deus se tornou carne. Ele veio e habitou entre nós. Ele anunciou a graça. Ele revelou que era chegado o tempo da graça de Deus ser manifestada ao mundo. Ele disse para todos aqueles que nele crescem que iriam ser parte integrante do reino dele, do reino de Deus. E o Verbo de Deus que se tornou carne, ele foi perseguido por falar do amor de Deus. E o inimigo da nossa alma induziu os religiosos da época a matarem, a crucificarem o Filho unigênito de Deus, para calar o anúncio da verdade. E a Bíblia nos conta que o Filho de Deus foi morto, foi crucificado. E existe passagem da Bíblia que diz que ele desceu à profundeza da terra e ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por 3 dias Cristo ficou na sepultura. E existe algumas passagens que não é considerado passagem inspirada, que é considerado apócrifo, que conta-nos que Cristo entra no reino do inferno e toma a chave da morte e do inferno, esmaga a cabeça de Satanás. Existe uma passagem na Bíblia apócrifa que diz que Cristo, quando foi morto, Satanás chega até o inferno e anuncia
que aquele que falava e que havia trazido luz a este mundo tinha sido morto, induzido por ele, e que iria descer à profundeza do inferno. E o inferno ficou muito preocupado. O inferno disse: mas como pode tu, que é grande caluniador e mentiroso, induzir os homens a matar aquele que é luz? Há pouco tempo eu havia ceifado a Lázaro. Ele estava na minha estranha, disse o inferno, segundo a Bíblia apócrifa. E ele estava já 4 dias no meu ventre. Mas de repente, aquele que é luz chega diante do sepulcro de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. E ele saltou do meu ventre, eu não tive poder de segurar a ele. Como tu, o grande mentiroso, pode vir e pedir que nós venhamos acorrentar ele e manter ele em cadeias aqui no inferno? E quando Cristo entra, agora voltando para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, que nos informa que Cristo esmaga a cabeça de Satanás e toma a chave da morte e do inferno. E ouve-se uma voz nos céus dizendo: vinde a mim, filho meu. Ele ressuscita glorioso. Ele não só ressuscita glorioso, mas também ele recebe toda a autoridade e todo o poder. Ele recebe todo o poder para trazer vida e vida abundante, para que anunciar a verdade, para que nós pudéssemos também, através dele, receber esse poder. E ele, após ressuscitar, ele se apresenta primeiro para 2 mulheres e depois para os discípulos, e fica com seus discípulos por 40 dias. E depois disso ele reúne seus discípulos e vai para o Monte da Oliveira. E lá, diante dos seus discípulos, ele é levado para os céus por uma nuvem de anjos, até que se oculte diante dos seus discípulos. Esses anjos cortadores que levaram a Cristo para a glória, chegam diante do portal dos céus e dizem: levantai-vos, portal eterno, para que possa entrar o Rei da Glória. Mas até então Deus não havia informado os anjos guardiadores dos céus que seu Filho unigênito havia ressuscitado. Os anjos dos céus, os guardiadores dos céus, não sabiam que Cristo estava voltando para a glória. Então ele interroga: quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E os anjos escoltadores dizem: é o Senhor forte e poderoso, o Senhor que é grande guerreiro, aquele que venceu a morte, que ressuscitou, que foi morto, mas está vivo. Ele é o Rei da Glória. E como os anjos guardiões não havia ainda aberto a portal dos céus, novamente os anjos cortadores dizem: levantai-vos, portal eterno, levantai-vos, para que possa entrar o Rei da Glória. Aleluia! E os anjos interrogam: mas quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso da batalha, diz ele, o Senhor poderoso da guerra, é Ele, o Rei da Glória. Isso nos leva, amados, para a passagem do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41 em diante, onde
apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, ele diz que existe um mistério que precisa ser revelado, um mistério que precisa ser esclarecido, diz ele, acerca da ressurreição dos mortos. Vamos ler, amados, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 41 em diante, onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre a ressurreição. Ele fala sobre a ressurreição. Ele diz que é um mistério que ele estava revelando. Ele fala sobre o versículo 51 em diante, ele diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. E aí todos nós iremos repetir essa palavra pronunciada por Cristo. Quando Cristo desceu ao inferno, ele olhou na profundeza do inferno e ele clama: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas agora, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte não teve domínio sobre Cristo, porque Ele ressuscitou. E todos nós, amados, todos nós, no soar da última trombeta, que a trombeta de Deus vai soar, então nós iremos ressuscitar. E também subiremos ao encontro do Senhor da glória, do grande e poderoso Jeová Rafá, o príncipe da paz, o que venceu a morte e está vivo. Subiremos ao encontro dele para fazer parte do reino dele, e reinaremos com ele. Seremos seus remanescentes, seus seguidores, e iremos adorá-lo para toda a eternidade. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.